Olá, pessoal, tudo jóia? Então, módulo 2, falar um pouquinho aqui sobre o módulo 2, o que nós iremos trabalhar, que é a proposta do nosso trabalho aqui no módulo 2. A proposta do nosso trabalho no módulo 2 já é partir para a prática, ou pelo menos conhecer essa prática, né? Como eu falei lá na nossa aula de apresentação, nossa aula inaugural, aqueles que já estão comigo desde o início do curso já sabem que eu trabalho sempre tentando, pelo menos, fazer esse intercâmbio, a proximidade maior entre a teoria e a prática, né? Então, a nossa primeira atividade, nosso primeiro trabalho aqui começou no conceito, né? Nós tivemos que conhecer, nós conhecemos um pouquinho do conceito, né? Para que eu tenho que saber? O que é gestão escolar? Por que eu tenho que saber quem foi que criou gestão educacional? Eu tenho que saber sobre isso porque lá na escola pode ter alguma teoria ali que eu estudei naqueles cinco produções científicas que eu posso aplicar com meus professores, com os meus coordenadores, né? Então, por isso, como eu sempre digo, que a gente precisa ir à fonte, a gente precisa ler sobre os autores que pesquisaram, que estudaram muito mais do que nós a respeito de um determinado tema. Então, quando eu sempre peço para fazer o estudo do estado da arte, que foi a atividade anterior do módulo 1, atividade virtual, seria para isso, para a gente ir atrás, a gente pesquisar aquelas pessoas que já andaram um caminho bem maior e bem mais pesado do que o nosso, que conheceram, que pesquisam sobre isso mesmo. Nós temos uma disciplina aqui de pouquíssimas horas e nós temos pesquisadores que escreveram materiais de quantos e quantos anos, levaram quantos e quantos anos para escrever materiais, que vivem para isso, para pesquisar essa temática, né? Então, eu preciso conhecer isso para eu levar para onde? Para levar para a minha realidade, para levar para a minha sala de aula, para levar para a minha escola, para levar para a minha biblioteca, né? Então, nesse momento, aqui, depois que nós conhecemos um pouquinho dessa teoria, conhecemos essas pessoinhas, né, que falam um pouco e com conhecimento sobre os conceitos, sobre as origens da gestão educacional, nós vamos aqui, a proposta aqui é a gente pesquisar um pouquinho sobre essas experiências, sobre as práticas, né, sobre o que é que o gestor tem feito por esse Brasil afora, né. Então, assim, nós podemos acessar vários sites, vários links, né? No próprio navegador mesmo, nós podemos entrar dentro do banco de tese da CAPES, né? E podemos pesquisar teses e dissertações também que falam sobre alguma experiência exitosa de gestor. Nós podemos, tem a revista Gestão Escolar, desculpa, mesmo na antiga nova escola, né, traz muita coisa. E também aquelas pessoas, eu sei que tem muita gente aí que já está inserida em sala de aula, que já está inserida numa escola, né? Então, por que não perguntar aquela pessoa que já foi o coordenador de curso, ou aquele professor que já foi um gestor da escola, que já foi um diretor, ou o próprio diretor da escola, ou o próprio gestor da escola, perguntá-lo sobre experiências exitosas que ele teve ali na gestão educacional, né? Lista para mim, o que você já viu ou já fez aqui que você disse que foi muito exitoso, que foi muito bom? No nosso próprio curso mesmo, né? Na nossa própria escola, vocês podem entrevistar o nosso gestor, o nosso coordenador, né? Do nosso curso, né? Lista para mim experiências exitosas. Ou simplesmente entrar no site de buscas, pesquisar. O que nós queremos é entender, saber o que esse pessoal tem feito que tem dado certo. O que o gestor educacional tem feito que tem dado certo. Ou não, né? Tem dado certo por algum tempo, depois não deu certo mais, tal, né? E vocês vão listar isso. Nossa atividade, essa atividade virtual agora, do módulo 2, ela é um fórum, né? Fórum de discussão. Então, vocês vão postar, né? Sobre essas experiências exitosas no fórum, né? E nós vamos iniciar lá uma discussão sobre experiências exitosas na gestão educacional, né? Eu sei que tem muita coisa que a gente vai escutar, vai ouvir, vai pesquisar, vai ler, né?
e vocês podem escrever lá, narrar, né? Pra gente, todos nós temos alguma experiência exitosa naqueles lugares onde nós já passamos, com certeza, né? Estamos ou já passamos. Eu tenho certeza que vocês aí na sala de aula, onde vocês estiverem trabalhando, ou na própria casa de vocês, têm N experiências exitosas para contar para a gente. O que nós queremos agora é filtrar isso para a nossa temática da nossa disciplina, que é o gestor educacional, né? Então, vamos encontrar primeiramente essa pessoa, que pode ser um site de busca, pode ser numa revista, pode ser numa própria escola, ou pode ser no próprio IF, no nosso próprio curso, né? Enquanto trabalhando, acho que a maioria aqui já deve saber que o meu cargo aqui no IF, concursado, né? Enquanto pedagoga, então eu trabalho na coordenação de cursos técnicos, né? E eu falo que uma experiência que, dentre muitas que eu acho que eu posso dizer que foram exitosas, né, são, às vezes até hoje, mas que eu digo que foi um marco aqui para o IF, foi a questão das recuperações aqui, né? Teve um dado momento que nós fomos reformular o nosso regulamento de organização didático-pedagógica, né, dos cursos técnicos. Então, até nesse momento, e os nossos cursos técnicos, acho que a maioria de vocês sabem que a maioria dos nossos cursos são cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então, o estudante entra aqui com 14 anos, faz o ensino médio junto com o curso técnico, sai no terceiro ano, né? E a maioria dos nossos cursos até então, até 2018 ou 2019, pelo menos não sabia-se, não vou falar que não tinha, mas não sabia-se como era feito ou não era regulamentada a questão da recuperação da aprendizagem, né? O aluno fez uma prova valia 10, tirou 5, tirou 4, sabe? Assim, a gente não sabia o que acontecia dentro dessa recuperação, ou se ela existia. Não vou ousar dizer que não existia, né? Então, nesse regulamento, que regulamenta todo o ensino técnico, né, tanto dos meninos do ensino médio quanto aqueles que já terminaram o ensino médio concomitante, né, dentro desse regulamento a gente conseguiu legitimar isso, regulamentar, né. Então, uma das minhas proposições passaram, né, no Consup, no Conselho Superior nosso aqui, né, que aprova todos os documentos, né, nós propusemos na época que para toda atividade avaliativa que o estudante fizesse, se ele tirasse, acho que menos de 60%, ele teria direito a refazer, fazer a recuperação paralela. Paralela por quê? Porque aquela atividade ali seria uma atividade paralela àquela atividade avaliativa que ele fez e não teve aproveitamento. Porque o nosso aproveitamento é 60%. Então, cada atividade, se o estudante fez uma prova de 10 pontos, ele não tirou 60% naquela prova, então ele tem direito a fazer uma recuperação paralela, fazer uma outra atividade avaliativa no valor de 10 pontos também, né? Isso gerou muita controvérsia na época, mas muita, porque nem se ouvia falar em recuperação, né? Então, assim, aqueles que já faziam, então, assim, a gente recebeu muitos elogios, isso eu tô falando não eu, enquanto aqui, cursos técnicos aqui, enquanto Pró-Reitoria de Ensino. A gente recebeu muitos elogios, né, por essa iniciativa, por ter conseguido legitimar isso, né? Muita gente comprou ideia e já fazia. Chegou gente para mim e falou, não, já faço isso, eu já fazia, né? Então, só legitimou. E tivemos também muita pedrada, mas muita mesmo, muita, né? Tanto que 2 anos depois, não, foi mais um pouco, 2022, isso caiu. Esse por cada atividade avaliativa, que obrigava, entre aspas, o professor, a cada atividade que ele dava, ter que fazer uma paralela que não poderia ser igual àquela que ele fez antes, isso incomodou muito, isso começou a dar muito trabalho, né, assim. Para aqueles que já faziam, não, mas aqueles que não faziam, né, se denunciaram, né, acabou que a gente meio que sabia,
E isso caiu, infelizmente, como é voto, como é uma comissão, né? Então, assim, aí isso foi tirado. Foi colocado que, mas pelo menos foi uma coisa que foi levantada, né? Foi um discurso levantado, porque aí não se tirou mais a recuperação da aprendizagem do regulamento. Só tirou esse por cada atividade avaliativa, né? Então, aí deixou em aberto que essa recuperação da aprendizagem ela poderia ser por cada atividade avaliativa ou trimestral, que é o final do período avaliativo dos meninos, período letivo dos estudantes, né? Quer dizer, foi um ganho, né? Por um tempo a gente conseguiu o que eu acho que seria o mais viável, principalmente se tratando de crianças, né? De adolescentes, né? Mas hoje, pelo menos, todo mundo faz a recuperação da aprendizagem, né? Então, assim, eu tenho essa narrativa para dizer para vocês enquanto uma experiência exitosa na gestão, né? Então, o que mais será que a gente pode encontrar aí, gente? Acho que tem muita coisa boa, mas muita. Tanto aqui no IF quanto fora, muita coisa boa. Então, a proposta é essa, para a atividade virtual 2, né? Do módulo 2. Junto a isso, vocês terão também no módulo 2 o encontro presencial. O encontro presencial, eu planejei para vocês, gostaria muito que a gente conhecesse um pouquinho os documentos da escola. Porque o gestor, né, o gestor educacional, o diretor, o coordenador de curso, ele trabalha com documentos burocráticos da escola. Burocráticos não, palavra pesada, né, Adriana? Documentos que norteiam a escola, né? Então, a minha proposta é que, divididos em GTs, né, como eu falei desde a primeira apresentação, vocês pesquisem previamente, antes do encontro presencial, alguns documentos que estão listados lá no plano de ensino e nas orientações da atividade, e o tutor também vai orientar, pode orientar vocês, mas vocês podem ver comigo também durante as aulas online, né? O que é que a gente pensou? Plano, vou ler aqui porque está na tela do meu computador ali, gente. Tem o plano de direção, o PPP, o projeto político pedagógico, o regimento da instituição, matriz curricular e calendário, né? Então, assim, eu queria que vocês conhecessem esses documentos. E no dia do encontro presencial, socializassem esses documentos, apresentassem entre vocês esses documentos e entre o tutor, entendeu? Então, assim, é bem simples. O encontro presencial é bem tranquilo, mas eu quero também, novamente, aproximá-los da prática, né? E para isso a gente precisa conhecer também os documentos, ok? Pessoal, para hoje é só isso. Módulo 3 a gente conversa mais um pouquinho. Abraço, gente. Até mais.